Olá, pessoal! Um ótimo dia a todos. Aqui quem fala é a professora Bianca e na nossa aula de hoje nós falaremos a respeito de células-tronco. Bom, a célula-tronco ela vai fazer parte da engenharia genética, que é um dos atributos da biotecnologia, engenharia genética, que vocês estão aprendendo nesse nosso finalzinho de ano, tá? Bom, mas o que é então uma célula-tronco? Uma célula-tronco, ela é simplesmente uma célula pluripotente, né? Ou seja, uma célula que ela possui a capacidade de se transformar em qualquer tipo de célula. Então vamos pensar comigo aqui. O que seria uma célula-tronco? Bom, ela é uma única célula e essa célula ela tem duas capacidades então. Ela tem primeiramente a capacidade de se autorreplicar, gerando então uma outra célula-tronco, ou seja, ela se duplica em uma célula-tronco, eu transformo em duas células-tronco, ou eu posso também diferenciar essa célula em diferentes tipos celulares. Então, através de uma célula-tronco, por exemplo, eu posso desenvolver células de qualquer tipo dentro de um corpo, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma célula-tronco e transformar essa célula-tronco em uma célula, por exemplo, de tecido epitelial, que é então a célula da pele. Eu posso também transformar essa célula-tronco em uma célula que seja, por exemplo, uma célula do sistema nervoso. Essa célula do sistema nervoso, ela pode ser, por exemplo, um neurônio, ela pode ser alguma célula também auxiliar deste processo, enfim, eu posso transformá-la em uma célula que eu achar melhor. Então, nessa imagem também que vocês estão vendo aí, a gente tem uma hemácia, né? Então, ela pode se tornar também uma hemácia, ela pode se tornar, então, qualquer tipo de célula, tá? Por que então que é importante a gente falar a respeito de células-tronco? Bom, como vocês sabem, existem diversas doenças que degradam, né, que destroem o sistema nervoso de alguma forma ou algum tecido celular, né, tecido corporal de alguma forma e prejudica a vida da pessoa. E os estudos através de células-tronco, eles vêm com o objetivo de simplesmente melhorar a qualidade de vida de pessoas que possuem doenças e também destruir, né, acabar com certos tipos de doenças. Mas a gente vai falar disso através dessa nossa aula. Então, quais são os tipos de célula-tronco? Bom, a gente tem primeiramente células-tronco chamadas de células totipotentes. Células-tronco chamadas de totipotente, elas podem produzir qualquer célula de um embrião ou também qualquer célula extraembrionária. Qual é a diferença? Então vamos devagarzinho. Qualquer célula embrionária significa que eu posso ter qualquer célula de um corpo sendo formada a partir dessa célula, como por exemplo, célula da pele, do sistema nervoso, célula, por exemplo, do coração, célula, por exemplo, muscular, enfim, eu posso fazer, né, produzir todas as células que uma pessoa possui, tá? E células chamadas de extraembrionárias são células, por exemplo, que vão formar os anexos embrionários. Não sei se vocês já tiveram aulas de embriologia, mas os anexos embrionários, eles são, por exemplo, a placenta e o cordão umbilical. Então, eles são dois tipos aí de estruturas extraembrionárias, que significa o seguinte: uma célula totipotente, eu posso pegá-la e transformar, por exemplo, em células do cordão umbilical. Eu posso transformá-la, por exemplo, em uma célula de placenta, tá? O que já não acontece em células chamadas de pluripotentes.
Então, células pluripotentes, elas podem se tornar elas podem se tornar todas as células do embrião. Então, eu posso fazer, como eu já disse para vocês, células do sistema nervoso, células do sistema digestivo, células de qualquer tecido, né, que seja do embrião. Eu não consigo, através dessas células pluripotentes, gerar, então, uma célula de um tecido que não seja embrionário. Então, por exemplo, com a pluripotente, eu não consigo fazer uma célula de cordão umbilical, um tecido de cordão umbilical, por exemplo. Existem também células que são chamadas de multipotentes, tá? Que podem, então, produzir alguns tipos de... Perdão, gente, elas podem produzir células de várias linhagens. Então, seria, por exemplo, eu tenho uma célula que ela vai produzir uma célula sanguínea. Ela é a precursora de várias células sanguíneas diferentes. Então, ela é uma célula multipotente, porque ela pode se tornar alguns tipos diferentes de célula, tá? Mas, por exemplo, uma célula multipotente que ela dará origem às células sanguíneas, ela é incapaz de se tornar, por exemplo, uma célula do sistema digestivo. Ela vai se tornar apenas células daquela linhagem que ela está preparada para tornar, né? Para, como posso dizer, dar origem, tá? A gente tem também células que são chamadas de oligopotentes, que elas podem produzir, então, células dentro de uma única linhagem, tá? E temos também células chamadas de unipotente, que ela pode produzir apenas um único tipo celular. Nessa nossa aula, nós falaremos a respeito de alguns tipos celulares. Então, nós abordaremos, por exemplo, células tronco embrionárias. Nós falaremos o que são essas células tronco embrionárias, como elas são conseguidas, toda a questão ética e moral por trás das células tronco embrionárias. Falaremos também a respeito das células tronco adultas, tá? O que são, para que elas servem, como elas podem ser utilizadas, e falaremos também a respeito de células tronco induzidas. Bom, existem aproximadamente 216 tipos diferentes de células, e as células tronco embrionárias, elas podem se tornar qualquer um dos tipos de células de um corpo, tá? Então, qualquer uma dessas células que eu precise, eu consigo, através, né, como que eu posso dizer? Através de alguns impulsos, através de algumas especificações, produzir esse tipo celular, tá? Então, o que é interessante a partir disso? É interessante que eu consigo, por exemplo, produzir, vamos colocar como exemplo aqui, um tecido nervoso através de células tronco, tá? Então, como que essas células tronco, elas são então obtidas? Bom, eu tenho primeiramente que ter aquela visão do sistema reprodutivo. Bom, nós temos um zigoto, né? O que é o zigoto, então? O zigoto é o que é obtido após a junção do espermatozoide e do óvulo. Então, quando esse núcleo ele se funde, né? O núcleo do óvulo e o núcleo do espermatozoide se fundem, eles formam o que a gente chama de zigoto. Esse zigoto, então, ele vai passar a se duplicar. Então, ele vai se duplicando, uma célula vira duas viram quatro viram oito viram 16, e elas vão se duplicando dessa forma. Essa célula se duplicando, ela vai se duplicando durante vários dias. Então, a gente consegue ver aqui com 3 dias, ela está se duplicando ainda, ela ainda se duplica. Logo depois, nós temos um embrião.
com 5 dias. Esse embriãozinho com 5 dias, não sei se vocês conseguem observar direitinho aí, nós temos um embriãozinho, ele é simplesmente um círculo com algumas célulazinhas dentro desse círculo. Essa fase é uma fase chamada de blástula ou blastocisto. Nesse momento, é o momento em que a gente retira essas células internas, então essas bolinhas pequenininhas que vocês estão vendo aí dentro, elas são retiradas e elas vão então se tornar as células tronco embrionárias, tá? É interessante que eu retire as células tronco exatamente nesse momento, porque a partir daí o embriãozinho ele vai passar a se formar. Então o que acontece? Os sistemas desse embrião ele vai começar a se especializar. Então, os tipos celulares, eles vão começar a se especializar a partir de agora. Então, o que acontece? Depois dos próximos passos do desenvolvimento embrionário, essa célula, ela não vai ser mais uma célula pluripotente, tá? Então, esse é o estágio certo da retirada das células tronco embrionárias. Então, no desenvolvimento embrionário, essas célulazinhas de dentro, elas vão formar o embrião, enquanto as célulazinhas de fora, elas vão formar os anexos embrionários. Então, quando eu retiro essas célulazinhas de dentro, elas são células elas são células, então, pluripotentes, que vão, então, ser utilizadas para formar qualquer tecido do corpo humano. O que é interessante nesse slide também é a gente falar a respeito de qual a diferença entre células tronco embrionária e célula tronco adulta. Porque quando a gente para pensar nisso, você pode falar assim para mim: célula tronco embrionária é retirada do embrião, uma célula tronco adulta é retirada do indivíduo adulto. Não é assim que funciona. Uma célula embrionária adulta é uma célula que ela sai, né, que ela é retirada a partir dos 5 dias. Então, vocês conseguem ver ali, o embriãozinho de 5 dias, ele é um embriãozinho em que eu consigo retirar essas células, tá? Passou desses 5 dias, o embriãozinho continuou o seu desenvolvimento normalmente. Qualquer célula que eu tire desse indivíduo, ele é uma célula chamada de célula adulta. Então, mas eu tirei do embrião com 4 semanas, ele ainda é um embrião. Sim, ele ainda é um embrião, mas a célula tronco não recebe mais o nome de célula tronco embrionária. Ela vai ser colocada como uma célula tronco adulta, tá? As células tronco adultas, elas também são células que se tornam diversas coisas. Você pode ter, por exemplo, célula tronco no cordão umbilical, por exemplo, no cérebro, nos músculos, algumas células sanguíneas também, fígado, alguns tecidos adiposos, enfim, mas em alguns ossos longos também do corpo a gente encontra células tronco, mas são células tronco adultas. Então, a partir dos 5 dias, em qualquer momento que eu retire essa célula, eu tenho uma célula tronco adulta. Seja essa célula no embrião, a partir, por exemplo, 4 semanas, 6 semanas, cordão umbilical, né, no nascimento do bebê, ou de um próprio adulto. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem que vai mostrar então a célula tronco embrionária sendo removida. Então aqui ela fala que elas são encontradas no embrião, quando esse se encontra no estágio de blastocisto, de 4 a 5 dias após a fecundação. Na imagem da direita, vocês percebem a remoção de um blastocisto, das células internas de um blastocisto em laboratório, então com câmera extremamente focada, com câmera extremamente específica, e do lado nós temos uma ilustração, tá? Bom, na fase adulta, as células tronco elas vão se encontrar principalmente na medula óssea, no sangue e quando temos um bebezinho no cordão umbilical,
tá? Não sei se vocês já ouviram falar a respeito, por exemplo, de preservação de tecido, preservação de cordão umbilical. Preservar o cordão umbilical de um bebê, caso seja possível financeiramente, é algo muito importante, porque essas células sendo preservadas através do congelamento dessas células, nós temos que, quando essa pessoa, né, se um dia, no caso, essa pessoa, ela precisar de células-tronco, ela terá todas as células tronco dela guardada para futuros tratamentos, por exemplo. Então, pessoas que, vamos colocar assim como, por exemplo, pessoas que guardam as suas células embrionárias do cordão, suas células tronco adultas do cordão umbilical, elas podem utilizar para outros pontos e outras coisas, caso ela precise, tá? Elas podem então se dividir para gerar uma nova célula ou se diferenciar, assim como qualquer outra célula tronco, e ela também elas são chamadas então de multipotentes, tá? Então, quando é uma célula embrionária, ela é pluripotente, e quando ela é uma célula uma célula tronco adulta, ela é chamada de multipotente. Esse assunto, essa parte, ela é muito interessante. Por quê? Bom, há algum tempo atrás, né, então aí há 13 anos atrás, foram produzidas em laboratório células-tronco a partir de células somáticas de um indivíduo. Então, como que aconteceu esse processo? Bom, nós temos um paciente. Esse paciente, ele teve algumas células da sua pele retirada. Então, ele teve o tecido epitelial retirado, né? E também a parte da derme e da epiderme e tal. Logo depois, essas células somáticas. Então, lembrando, células somáticas são células que não são reprodutivas, né? Então, células somáticas, elas foram retiradas, e essa célula somática, ela sofreu um processo de desdiferenciação. O que significa desdiferenciação? Quando a gente ainda é um embriãozinho, as nossas células se diferenciam. Então, elas são células embrionárias que, com o passar do tempo, com base em todos os seus impulsos e tudo mais, mas nós temos, então, essas células se desenvolvendo e ganhando funções. A desdiferenciação é o contrário. Então, eu tenho uma célula que ela já é diferenciada e eu faço com que essa célula, ela se desdiferencie. Tá? Então, através desse processo, eu consigo fazer com que células que são células específicas, então, por exemplo, a célula da pele, ela tem funções específicas. Quando eu desdiferencio essa célula, eu tenho, então, uma célula tronco novamente. Quando eu falo assim para vocês, isso parece ser muito simples, mas o processo não é nada simples, viu, pessoal? São processos extremamente complexos, processos extremamente difíceis de ser realizado, porém são processos extremamente, como que eu posso dizer assim, que prometem um desenvolvimento magnífico quando a gente diz a respeito de ciência, tá? Vocês vão ver que, mesmo quando a gente fala a respeito de células-tronco, 10, 20, 30 anos acaba sendo pouco tempo, tá? Temos ainda um caminho gigantesco aí para desenvolver, para caminhar. Então, como que aconteceu? A gente tirou essa célula do paciente, logo depois a célula somática, ela foi desdiferenciada, se tornando, então, novamente uma célula pluripotente, tá? Então, ela sofreu por um processo de indução, tá vendo? Então, ela foi induzida a ser pluripotente
E logo depois, através desse tecido, foi possível recolher células, essas células tronco, e fazer com que elas se tornassem diversos outros tipos celulares. Então, nós temos aí também células intestinais, células pancreáticas, células hepáticas, neurônios, células sanguíneas de diferentes tipos, músculo cardíaco, entre outras células também. Bom, célula-tronco é sempre um grande tabu, digamos assim, quando a gente vai falar a respeito. Por quê? Porque quando a gente diz respeito de célula-tronco, nós temos diversas questões sociais e religiosas que a gente tem que colocar em questão, tá? Eu sei que tem toda aquela coisa de que o Estado é laico, de que a educação devia ser uma coisa laica e que a ciência devia agir de uma forma mais independente, né? Mas não é assim que as coisas funcionam. Quando a gente fala, por exemplo, de utilização de células-tronco embrionárias, nós estamos falando de utilização de células-tronco de um embrião fecundado. Então, a gente tem uma fecundação e depois nós temos o desenvolvimento do embrião. Quando a gente fala a respeito disso, nós falamos, por exemplo, que vai variar de acordo com cada civilização, de acordo com cada cultura. Existem culturas, por exemplo, que dizem que o nascimento do bebezinho, né, nascimento da criança, que a vida se inicia no momento do nascimento. Então, culturas que agem dessa forma, que pensam dessa forma, a qualquer momento que a mãe perca esse bebezinho, esse feto, realmente ela não está perdendo uma vida, porque para eles a vida acontece no momento do nascimento. Então, com respeito a essa cultura, eles dizem simplesmente que o sopro da vida acontece no momento em que a criança chora. Então, essa criança, quando ela chora, ela possui vida. Se ela não chora ou se ela já nasce morta, por exemplo, é considerado que esse bebê nunca teve uma vida, tá? Isso, como eu disse para vocês, isso vai variar de acordo com cada cultura. Mas é interessante que eu vou deixar para vocês o link aqui na descrição para que vocês leiam um artigo que fala a respeito da consideração do início da vida em diferentes culturas no mundo. Tá? E também de acordo com algumas religiões. É um assunto bem interessante da gente falar a respeito, da gente pensar a respeito, tá? Outras culturas, assim como a nossa cultura, né, acredita que a vida se inicia no momento da fecundação. Então, aquele momento em que o óvulo encontra o espermatozoide, né, na verdade o espermatozoide encontra o óvulo, e que a gente tem a formação da nossa primeira célula, se considera então o início da vida, tá? E aí que está um pequeno problema. Se você considera o início da vida a partir do momento em que o óvulo e o espermatozoide se juntam, quando eu tiro, células de um blastocisto, eu estou interrompendo a vida de um embrião. Então, essa é aquela questão. Eu estou, então, interrompendo a vida de um embrião, eu estou, então, matando uma criança, entre aspas aí, e retirando uma vida, tá? Mas é interessante que a gente pare para pensar nisso, porque é muito complicado que a gente fale, porque simplesmente o que é uma vida, né? O que é uma vida? É muito comum a gente falar da morte, é muito simples a gente falar o que é a morte, mas o que é a vida, né? E cientificamente, a gente não tinha uma forma muito específica de dizer o que é a vida. Então, quando a vida se inicia? Quando as coisas, os processos, eles se iniciam? O que é a vida?
Então, foi pensado da seguinte forma: a vida, ela é o contrário da morte. Nossa, Pro, isso é óbvio. Sim, isso é meio óbvio. Mas o que é considerado a morte? Cientificamente, o que é considerado a morte? Como a morte, cientificamente, é conhecida como o término, né, do funcionamento do sistema nervoso central, então vamos pensar aqui comigo. Eu tenho uma pessoa em coma, essa pessoa em coma, o coração dela parou de bater. Eu consigo, então, trazer, através de, por exemplo, um transplante de coração, essa pessoa à vida novamente. Bom, essa pessoa ela perdeu a atividade renal, então o rim dessa pessoa parou. Eu consigo, através de novos rins ou através de outros métodos, fazer com que essa pessoa ela seja retirada, então, esses resíduos do sangue dessa pessoa, através, por exemplo, de hemodiálise. Quando uma pessoa ela tem, por exemplo, a parada do sistema respiratório, eu consigo entubar essa pessoa e fazer com que o pulmão dela, né, que é a respiração mecânica, faça com que essa pessoa mantenha o nível de troca gasosa acontecendo, né, o nível de oxigênio no sangue ok. Mas quando o sistema nervoso ele para, nada pode ser realizado mais. Então, vocês provavelmente já ouviram falar de pessoas que morreram por morte cerebral, por exemplo, por um acidente de carro ou entre outras questões. A morte cerebral sendo detectada e sendo diagnosticada, acabou. Então, cientificamente, a vida é o contrário da morte. Se a morte é o final, né, do sistema nervoso, a parada do sistema nervoso, a vida é o início do funcionamento do sistema nervoso, tá? Esse sistema nervoso, então, é considerado cientificamente que o início da vida vai acontecer a partir do 16ª semana de desenvolvimento do embrião, porque é nesse momento que o sistema nervoso ele vai começar a se desenvolver, tá? Então, nós temos diversas regras, né? Diversas regras em diversos países diferentes. Então, nós temos diversos países, por exemplo, que eles têm a liberação do aborto até determinado momento da vida embrionária. Então, o aborto, em alguns países, por exemplo, ele pode ser permitido até a 16ª ou até a 18ª, até a 20ª semana de gestação. Justamente porque o sistema nervoso do embrião, ele ainda é um sistema nervoso em desenvolvimento, então ele ainda não tem um funcionamento, tá? Então esse embrião, ele acaba sendo considerado um embrião, ele ainda não é considerado uma vida, cientificamente. Mesmo a gente tem todas essas definições, então, o que é um embrião, o que é uma vida ao olhar da ciência, o que é uma vida ao olhar, enfim, de outros atributos assim, a gente ainda tem uma série de problemas a serem desenvolvidos, né, a serem resolvidos no caso, quando a gente fala a respeito de célula-tronco. Por quê? Bom, mesmo com todas essas comprovações científicas, as definições científicas, nós temos alguns problemas quando a gente fala de lidar com isso. Como eu disse para vocês, o Brasil ainda é um país extremamente guiado através de doutrinas religiosas cristãs. Essas doutrinas religiosas cristãs, elas vão simplesmente dizer que o embrião é uma vida a partir da fecundação. Então, isso faz com que
tudo que seja desenvolvido através de célula-tronco seja considerado, então, a retirada de uma vida, ou seja, a morte do embrião. Então, no Brasil, existem algumas regras que devem ser seguidas para que você utilize ou não utilize esse embrião, né, esse amontoado de células para pesquisa ou não. Então, vamos aqui olhar essas regras. Eu transcrevi em alguns desses slides algumas partes, né, dessa lei. Então, a lei é a lei número 11.105, de 24 de março de 2005. Ela vai dizer o seguinte: no artigo 5º, ela diz que é permitido, para fins de pesquisas e terapias, a utilização de célula-tronco embrionária obtida através de embrião humano produzidos por fertilização in vitro e não utilizado no respectivo procedimento, atendidas as seguintes condições. Então, vamos aqui comigo primeiro. No primeiro ponto, a gente tem que esse embrião, ele tem que ter sido o embrião obtido através de fertilização in vitro, não utilizada para isso. Então, vamos aqui comigo. Eu, por exemplo, quero ter um bebê e não consigo do método tradicional. Eu quero fazer, então, fertilização in vitro e implantar o embrião no meu útero. Eu posso? Posso. Então, eu vou lá, recolho vários óvulos meus e vários espermatozoides de quem vai ser o pai da criança. Então, por exemplo, meu marido. Eu vou lá, retiro os espermatozoides dele também, os meus óvulos, e faço essa fecundação in vitro. A fecundação in vitro tendo sido feita, eu tenho, então, vários embriõezinhos. Então, é muito comum serem colocados vários embriões. Então, por exemplo, eles fazem, vamos colocar como exemplo, 20 embriões, tá? São colocados lá e são feitos 20 embriões. Quando eles chegam em determinada fase do desenvolvimento, que é justamente a fase de blastocisto, nós precisamos implantar esse embrião no útero. Então, vamos lá. Eles implantaram 4 desses 20 embriões que eles produziram em laboratório no meu útero. Desses 4 embriões, 2 embriões vingaram. Então, eu tive gêmeos, tá? Quando eu tive gêmeos, eu não quero mais aqueles embriões que estão lá no laboratório. Então, eu tive, fizeram 20, eu usei 4, sobraram 16 embriões lá no laboratório, tá? Então, esse embrião eu posso doar ou não para pesquisa. Caso eu doe para pesquisa, ali no segundo, eu tenho embriões, esses embriõezinhos eles podem ficar congelados por 3 anos ou mais, tá? E logo depois eu faço, então, a doação desses meus embriões. Então, a partir do momento em que esse embrião ele está congelado por 3 anos, eu posso ou não doar para pesquisa. Lembrando que se eu digo não vai ser doado para pesquisa, eles simplesmente descartam esse embrião, tá? Podem ser utilizados para pesquisa também embriões que são chamados de embriões inviáveis, ou seja, são embriões que em um útero ele não vingaria, não geraria um bebezinho. Por qualquer motivo que seja, esse embrião ele pode ser utilizado para pesquisa. É uma coisa que a gente para muito para pensar e para a gente poder analisar também tudo isso. Por quê? Um embrião, no estágio de blastocisto que a gente está falando aqui, ele é apenas um amontoado de células. Esse amontoado de células, ele pode simplesmente salvar vidas. Por quê?
porque a gente precisa, primeiramente, desenvolver diversos estudos e diversas pesquisas através desses embriões. Então, através dessas células-tronco, é possível, então, que a gente faça... que a gente entenda melhor o funcionamento, o crescimento de organismos, de tecidos, do corpo, enfim, e conhecer tudo isso, conhecer um organismo saudável, ajuda muito que a gente entenda quais são as modificações em um organismo quando ele possui determinado tipo de doença, tá? Então, através dessas células-tronco, os cientistas eles conseguem modelar doenças, desenvolver medicamentos, né, testar esses medicamentos, desenvolver terapias que podem ajudar pessoas a viver a sua vida de forma melhor, tá? Então, aí você pode pensar assim: ah, mas eu preciso realmente destruir esse embrião? Você disse que existem outras formas de desenvolver, né? A gente tem outros tipos de células-tronco. Sim, nós temos, mas esses outros tipos de células-tronco, muitas vezes, elas não são possíveis de se tornar alguns tipos celulares. Então, acaba alterando e atrasando o desenvolvimento das pesquisas, tá? Uma coisa muito interessante que as células-tronco elas podem trazer para o organismo é a terapia chamada de terapia celular. A terapia celular ela é a troca de células doentes por células saudáveis. Então, seria basicamente o seguinte... A gente tem, por exemplo, uma pessoa que vamos supor, a pessoa ela tem leucemia. Então, a leucemia é a destruição de células vermelhas do sangue, né? E aí eu tenho ali a destruição de diversas células sanguíneas e logo depois, então, eu consigo fazer com que essa pessoa, através de células-tronco, eu faço com que as células-tronco elas se transformem em células sanguíneas, fazendo então com que a perca de células dessa pessoa ela seja menor, ajudando, por exemplo, a constituição de novos tecidos, tá? Então, isso é voltado para diversos tratamentos. Ela pode ser voltada, por exemplo, para tratamento em situação de câncer, em diversos tipos de tumores. Ela pode ser utilizada também em doenças como, por exemplo, mal de Alzheimer e diversas outras doenças que acabam destruindo o sistema nervoso central, tá? Então, qualquer parte assim que a gente pode dizer que houve degeneração de tecidos, a gente conseguiria tratar através de diferentes técnicas, de diferentes formas, né, diferentes técnicas de engenharia dessa terapia celular, tá? Como eu disse para vocês, diferentes tipos de células-tronco, elas possuem diferentes potenciais de exploração e a utilização, por exemplo, de célula-tronco embrionária, ela não pode ser totalmente substituída pelo estudo de células-tronco adulta, tá? Então, nós precisamos também das células-tronco embrionárias para estudo e desenvolvimento de tecnologias. Mesmo após a criação de células-tronco chamadas de iPS, não podemos deixar de utilizar as células-tronco embrionárias, tá? Pois, sem conhecê-las, seria impossível desenvolver e programar células, tá? Reprogramar células. Além disso, embora os resultados sejam muito promissores, as células iPS, né, e as embrionárias ainda não são 100% iguais e o processo de reprogramação ainda sofre com o mínimo de insegurança por conta da utilização dos vírus. Existem outras opções sendo estudadas, mas é muito importante que possamos ter e comparar esses dois tipos celulares. Bom, nesse momento, eu queria trazer para vocês uma espécie de pensamento, né? Uma espécie de análise. Por quê?
para que a gente possa entender qual é a utilização dessas células, né? Se vale a pena, vamos colocar aí na balança, se vale a pena a utilização dessas células, se vale a pena a destruição desses embriões para o desenvolvimento de tecnologia e salvar, por exemplo, a vida e melhorar a qualidade de vida de diversas pessoas que seriam beneficiadas tanto no presente quanto no futuro com essas técnicas e com essa técnica de utilização de terapia gênica. Eu coloquei aqui para vocês um slide com o título, né? Obstáculos a serem enfrentados para que as células-tronco possam ser utilizadas, então, como tratamento de doenças. Bom, mesmo com resultados e testes positivos e promissores, né, em diversos pontos, as pesquisas de células-tronco, suas aplicações para tratar doenças ainda estão em estágio inicial. Então, mesmo com todo esse tempo se passando, nós ainda temos pesquisas em estágio inicial, justamente por conta que é preciso utilizar métodos mais rigorosos de pesquisas e testes para garantir a eficácia e também a segurança a longo prazo. E é interessante que a gente pense também que para a obtenção de material ser algo extremamente difícil, acaba fazendo com que essa pesquisa ela acabe ficando ali com o desenvolvimento mais atrasado, tá? Porque muitas pessoas, na verdade, quando a gente para pensar, poucas pessoas fazem o método de inseminação artificial. E quando as pessoas fazem esses métodos, ela ainda tem a opção de simplesmente doar o embrião que sobrou para pesquisa ou simplesmente descartar esse embrião. Caso ela opte por descartar o embrião, ele não pode ser utilizado para pesquisa. Caso a pessoa opte em utilizar para pesquisa, né, ele ainda vai ficar congelado durante 3 anos para que a gente tenha a liberação para a utilização desse embrião na pesquisa. Então, é tudo um processo muito demorado, um processo muito burocrático. Bom, quando as células-tronco são encontradas e isoladas, é necessário proporcionar condições ideais para que elas possam se diferenciar e se tornar as células específicas necessárias no tratamento escolhido para o processo necessário. É necessário bastante experimentação e testes. Então, quando eu falo para vocês assim, colocar a célula para se especializar, parece que são processos simples, mas não é, tá? Nós precisamos, então, de maquinário, de tratamento específico, de um ambiente específico para que esse desenvolvimento ele aconteça. Além de tudo, é necessário o desenvolvimento de um sistema para entregar as células a parte específica do corpo e estimulá-las a funcionar e se integrar de maneira natural ao corpo humano. Então, digamos assim, é necessário o desenvolvimento de sistemas para que eu consiga colocar essa célula no lugar certo. Então, por exemplo, eu desenvolvi células pancreáticas saudáveis e eu preciso colocar no pâncreas de uma pessoa que teve degradação e degeneração do pâncreas por algum motivo. Então, eu preciso fazer com que essas células cheguem no pâncreas, que ela se integre a esse pâncreas e para que ela funcione de maneira efetiva no pâncreas, tá? Então, são diversas formas e são diversos pontos que precisam ainda ser estudados para que essa técnica ela consiga ser utilizada e desenvolvida. Tá? Eu vou disponibilizar para vocês, então, 2 textos, tá? O primeiro texto é um texto chamado A Vida no Primeiro Instante, que é um texto da Abril, né? Que ela vai falar a respeito daquele slide que eu disse para vocês, a respeito de quando é o início da vida. E eu tenho também aqui um artigo científico que fala a respeito de utilização de células-tronco embrionárias e de algumas questões também. Esse texto vai ser disponibilizado para vocês que vocês possam fazer, então, a leitura
desses textos, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido como funciona a célula-tronco, o que é uma célula-tronco, quais são os tipos, como elas funcionam, o que elas prometem. E caso vocês tenham qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo. Estou à disposição para retirada de dúvidas de vocês, tá bom? Muito, 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 muito obrigada. Fiquem bem, se cuidem e até nossa próxima aula. Tchau!